3 exercícios para você que tem hiperlordose. O que fazer, como fazer e quais exercícios você deve encaixar na sua rotina. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A hiperlordose é o oposto de quem fica sentado, por conta da questão padrão da coluna. Então, quem fica sentado, você vai adquirir um padrão de flexão de coluna. Então, é quando você curva mais a coluna para frente. A hiperlordose, na verdade, é o inverso. Então, quando curva demais a coluna para trás. Os dois extremos vão ser lesivos, mas a ciência já mostra que quando você fica mais curvado para frente, você vai ter uma impactação maior nas articulações do que comparado à hiperlordose, onde você tem uma sobrecarga também da articulação, mas ela é mais moderada e automaticamente você tem um impacto maior na musculatura. Só que, gente, o músculo ele vai ter uma capacidade de se adaptar, de ter aumento de força e de realmente sustentar a coluna muito maior do que a articulação. Então é como se a gente comparasse uma dobradiça a uma parede, né? A dobradiça você consegue colocar mais furos, você consegue deixar ela mais maleável. Agora a parede, ela vai ser a parede, então ela vai ter uma impactação maior. Então, no caso da retificação, que é quando você fica mais curvado, você vai ter uma impactação dos discos intervertebrais e também das laterais das vértebras. Isso, no longo prazo, começa a ser mais danoso por conta da estrutura estar sendo danificada. Agora, na hiperlordose, você já tem contraturas musculares, dependendo até lesões musculares. A parte ligamentar, ela fica íntegra porque justamente é muito mais a musculatura que tem o estresse do que a estrutura física. Falando da hiperlordose, nós temos 2 fatores principais que vão gerar muita estabilidade dessa situação. A primeira é a força abdominal. Sabendo que você tem uma postura que se sustenta mais na extensão da coluna, automaticamente você já tem um alongamento constante da parte abdominal. Então é tendencioso que o abdômen perca força por conta dessa questão de estar sempre alongado. Então é importantíssimo você fortalecer e muito o músculo abdominal, seja em diversas situações, tanto nos exercícios que contraem e relaxam, ou os de isometria, aqui a gente vai falar um pouco mais. E também o glúteo. O glúteo ele traz muita estabilidade para que você não tenha a necessidade de gerar mais hiperlordose, por exemplo, ao caminhar ou ao correr. Por exemplo, o Usain Bolt ele tem uma hiperlordose, só que ela se adaptou ao estilo de vida, de treinamento dele e hoje eles até falam que isso ajuda ele a gerar aquele tempo mais veloz na corrida. Então, a hiperlordose ela pode ser até benéfica dependendo do porquê que você tem ali ou da necessidade do seu esporte. Mas o glúteo ele vai agir como um propulsor das suas pernas, então favorecendo essa menor conectividade final lá na coluna. A gente já vai para os exercícios específicos, mas antes é importante você saber que a hiperlordose não necessariamente vai te gerar limitações nos exercícios na academia, como por exemplo o agachamento. Você precisa manter aquela tensão muscular posterior das costas para poder sustentar, só que de novo, você precisa fazer coisas contrárias também para poder se manter no eixo. Então, pensando que a hiperlordose te tira do eixo neutro da coluna, porque estende demais, e no agachamento você precisa estender, então automaticamente você precisa ter forças contrárias para daí sim conseguir fazer o agachamento. Então pensa nos dois extremos, a retificação e a hiperlordose. Esse eixo neutro seria a capacidade que você tem de agachar. Então, enquanto você não estiver fazendo esses exercícios que eu vou passar aqui, pode reduzir um pouco do volume de agachamento, então se faz 5 séries, faz agora só 2, até você sentir que sua coluna vai ficar cada vez mais estável, para aí sim voltar para os agachamentos mais pesados. Então, pensando que você tem um excesso da extensão da coluna, agora a gente precisa projetar essas vértebras para flexão para poder ficar justamente naquele eixo neutro que comentamos. Então, imaginem que aqui é o chão, você pode colocar, estender um colchonete, e você vai se ajoelhar e curvar o corpo lá para frente dessa maneira, se sustentando, porque quem tem o excesso da lordose, né, gerando essa hiperlordose, vai ter muita tensão desses músculos paravertebrais aqui, dessa parte inferior da lombar. E até um brilho que você pode dar na rotina disso é se você tiver um rolo de liberação miofascial
Ou também você pode substituir por um cabo de vassoura e um creme hidratante, que você pode deitar nessa posição e fazer o rolamento em cima da musculatura lateral. Isso automaticamente vai ajudar a tirar muita, mas muita tensão desses músculos paravertebrais que estão extremamente travados por conta desse excesso de contração. Agora o segundo exercício é para você alongar a parte de quadril para a coluna. Então esse é muito simples, você precisa apoiar a lateral do joelho em cima de um banco ou de uma mesa, aqui no caso estamos usando uma maca, e você vai curvar o corpo lá para frente justamente para poder alongar bem essa área entre lombar e quadril. Isso faz com que melhore não só a mobilidade do quadril e automaticamente facilite essa função, mas também quebrando esse excesso de tensão da lombar lá dessa fase finalzinha, onde geralmente fica um pico de contração te incomodando bastante na rotina. Esse último exercício é o abdominal infra. Por que do infra? Porque o infra ele vai ter uma ligação não só abdominal, obviamente, mas também você aciona melhor esses músculos que vão fazer a flexão de quadril, ajudando a projetar, olhem só, a minha vértebra lá para trás e favorecendo essa quebra de padrão de tensão dessa musculatura inferior da lombar. Então, usa um colchonete, pega um suporte atrás e aí você vai dobrar o joelho a partir dos 90 graus e aí vai subir. 1, 2. Só que aqui, geralmente o pessoal quer fazer com a perna estendida. E aí já muda totalmente, porque aí você vai fortalecer demais a musculatura que vem da coxa para a coluna e pouco o abdominal. E o que é importante desse exercício? É esse momento final aqui, onde você tem um pico da contração do abdômen e ainda um alongamento natural da musculatura da lombar. Espero que eu tenha te ajudado com essas dicas para você ter mais estabilidade da coluna e menos dor. Aqui no canal nós temos outros conteúdos com dicas de treino, dieta e suplementação. Continue assistindo os vídeos e deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que tem hiperlordose.